Vamos lá. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o ensino de Jesus, que se encontra em Mateus 11. E Jesus ali ele está falando sobre algumas cidades, né? Primeiro ele vai falar com João Batista, depois ele vai fazer uma análise ali de Corazim com Betsaida, depois de Cafarnaum, que não aceitou, né? Ele não aceitou os milagres, não aceitou ele, né, naquelas cidades. E depois ele prossegue, e aí ele entra em Mateus 11, 28 a 30, um dos famosos aí ensinos de Nosso Senhor, que são vários. Então vamos ler aí Mateus 11, 28 ao 30. Fernando teve um problema de leitura aqui, eu também estou tendo problema de leitura daqui para lá, né? Mas vamos ler, pode abrir suas Bíblias, Mateus 11, no Evangelho segundo Mateus. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar nesse momento, para que o Senhor possa abrir nosso coração, nossa mente, para a palavra dele. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor possa refletir sempre sua mensagem, sua palavra nas nossas vidas, e que a gente possa entender ela e, através dela, viver segundo a tua vontade, Senhor. Então, muito obrigado pela tua palavra nesse momento, e que a gente possa abrir nossos corações nesse momento para compreender melhor a tua palavra. No nome santo de Jesus, amém. Cristo, nesse momento, ele está estabelecendo a sua nova aliança. Está na base da antiga aliança, né? E ele está aqui justamente para estabelecendo sua nova aliança. Porém, como plano de fundo naquele momento, está aqui esse sistema religioso e tradições que estão justamente oprimindo e sobrecarregando todos que fazem parte desse domínio deles, né? E é justamente isso que Cristo ele vem tá ali batendo, né? No caso. E o engraçado é que aquele sistema religioso, ele estão se baseando nos 10 mandamentos, na lei do Senhor. E, através disso, eles começam a sobrecarregar todos que estão ali, né? E aí, por isso que Cristo começa falando, todos vocês que têm consciência das suas transgressões, venham até mim. Vocês que estão sobrecarregados, esse sistema que está te oprimindo, que está colocando o fardo que vocês não conseguem carregar, e vocês entendem isso, venham até mim. E aí por isso que a parte do versículo, onde falam, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descansos. E justamente isso que Cristo ele vai falar. Vocês estão tão sobrecarregados que o único descanso é em mim. E através disso aqui, só um recorte, todos os mandamentos, nós temos que entender que Cristo e os discípulos, os apóstolos, eles fazem uma reanálise dos 10 mandamentos, né? Geralmente todos são. E eu sempre acho que esse versículo principalmente, é uma reanálise do 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Porque nós não guardamos o sábado. Então, Cristo ele vem e faz uma reanálise de tudo. Por isso que ele faz outras reanálises de, se você no seu pensamento, você matar o seu irmão, ferir, você já é um assassino. Você já está, né? Ele potencializa o negócio, né? Se no seu pensamento você desejar ali a mulher do seu irmão, no seu pensamento você já pecou, você já traiu. E aqui também uma outra parte desse reanálise. Não tem mais um dia específico para o dia do Senhor, o Shabá, o dia do sábado. O dia do Senhor, que é o dos judeus, o sábado dos judeus. Não tem mais esse dia. O dia agora sou eu. Todos os dias é o dia do descanso em mim. Por isso que vocês estão sobrecarregados.
venham e descansem em mim. E por isso que Paulo ele afirma para a igreja de Éfeso, em Éfesos capítulo 2, versículo 14 a 16, ele fala assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, ele anula a lei como ordenança e vem cumprir a lei. Fica até né? Ele vem destituir a lei, mas ele fala, eu venho cumprir a lei. E a partir disso, ele nos coloca realmente na forma de que a lei agora não é mais um fardo, porque agora vocês vão cumprir porque eu estou em vocês. Eu cumpri. Então, ele começa a fazer essa releitura. Daí ele prossegue. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aí fica um paradoxo. Ele fala antes, você que está carregado, sobrecarregado, você que está cansado, venham até mim que você vai descansar. Só que o jugo que ele fala aí é justamente aquela madeira que atrela dois bois. Atrela os dois bois, que é atrelado na carroça, para executar um trabalho. Então, quer dizer que você está dizendo que eu estou sobrecarregado e cansado e agora você vai botar mais trabalho em mim? É meio que paradoxo, né? Como é que eu vou aliviar que você vai colocar mais trabalho em mim? Porém, o jugo também é feito para que os dois andem na mesma direção, realizem o mesmo trabalho. É trabalho e direção, na mesma direção. Por isso que Cristo retrata também nesse sentido de direção. Você vai pegar meu jugo, justamente é para trabalho, mas é a direção. Vocês se perdem aí no meio do caminho porque vocês ficam desgarrados aí, soltos. Mas quando você estiver atrelado a mim, nós vamos na mesma direção, no mesmo sentido. Então, por isso que a direção é minha, como o Senhor fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Em outras palavras, sejam meus discípulos. Justamente é isso, que é onde nós vamos entender um pouco mais sobre essa parte, que é o tomar o jugo. Então, depois que vocês aceitarem o meu jugo, que é a minha direção, o meu trabalho, aí eles partem para e aprendam de mim. Por que ele fala aprendam de mim? Porque temos que conhecer a fundo realmente quem é este caminho. Temos que saber os detalhes dessa direção. Por isso que quando ele instrui os discípulos no finalzinho de Mateus 28, 19 a 20, a famosa grande comissão, ele fala o quê? No finalzinho de Mateus, portanto vão e façam discípulos, né? Ou ide, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeiro, façam discípulos. Primeiro é conhecer quem é o Mestre. Primeiro é você entender que nós precisamos de Cristo nas nossas vidas, como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor. E é essa parte que é fazer discípulo. Por isso que Cristo fala, tomem o meu jugo sobre si, sejam meus discípulos, se atrelem a mim, tenham a mesma direção. Aí depois Cristo fala, depois batiza o rapaz, né, ou a moça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, vocês que são um pouco mais experientes na fé, ensine a eles. Só que nessa outra que a gente estava lendo, era aprendam de mim. É quase o mesmo ensino, né? Só muda as palavras. Por quê? Nós temos que entender quem é o nosso Senhor, né? Quem é o nosso Mestre. Não adianta nós aceitarmos a Cristo e a gente não conhecer e se aprofundar. Porque a palavra ela não vai se renovar se a gente não ler ela. A palavra ela não vai entrar se a gente só vir só dia de domingo e
ver uma pregação ou ver uma leitura, se a gente não tiver um relacionamento diário com o nosso Senhor. Então, por isso que Cristo, justamente ele vai falar isso. Depois que você virar meu discípulo, depois que você pegar meu jugo, aprendam de mim. E os que já estão, ensine essas pessoas que estão chegando também. Para que agora fica um ciclo, né? E por isso que a igreja até hoje não termina. Glória a Deus, né? Porque tem esse ciclo. Os que já estão mais experientes vão ensinar os mais novos, e os mais novos vão virar experientes, que vão ensinar os novos que vão entrar. E aí fica nesse processo. E por isso que a grande comissão, justamente é a nossa missão, que é propagar o evangelho de Cristo, é nesse processo de roda. Porque se falhasse em algum processo desse aí, se alguém não virasse discípulo, ou se alguém não ensinasse, quebra o meio do caminho aí, não tem como. E justamente que Cristo bate nisso, aprendam de mim. Porque não tem como nós falarmos de Cristo, se nós não aprendermos sobre Ele, sobre os ensinamentos dEle. Então, depois que vocês tomarem meu jugo, virarem meus discípulos, comece, urgente a aprender sobre mim. E aí ele fala, aprendam de mim, pois vocês vão saber que sou manso e humilde de coração, que é a outra partezinha do versículo. E aí justamente ele está batendo naquele sistema religioso pesado, né? Esses que são hipócritas aí, eles falam manso para vocês, mas massacram com vocês por fora. Ele vai falar mansinho aí, mas eles agem pesado com você. Por isso que Cristo ele fala que justamente aqueles líderes religiosos que estão ali, eles, quando fazem os discípulos, eles estão colocando os discípulos 2 vezes mais no inferno do que eles. Imagine. Porque estão ensinando praticamente o que eles querem, para benefício deles. E isso que é complicado, e é isso que Cristo está chegando e colocando ali. E aí no finalzinho, Cristo ele dá essa glória que é, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Só em Cristo temos o verdadeiro descanso para nossas almas. Depois que nós tomamos jugo, depois que temos o trabalho, depois que temos a direção, depois que aprendemos e depois ensinamos aos outros que estão chegando, nós vamos ter um descanso. E esse descanso só nele, só se completa nele. E aí ele finaliza seu ensino, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele resume tudo em uma frase só. Meu jugo, minha direção, meu trabalho é suave. Não oprime, não sobrecarrega. E o meu fardo é levinho. Vocês conseguem suportar, vocês conseguem carregar. E por isso que ele finaliza justamente com isso. Então, por isso que quando o pastor falou mais cedo, 11 anos atrás aí, nessa caminhada curta que eu tenho no Evangelho, eu percebi que muitas coisas, muitos aprendizados nessa curto tempo, e eu já percebi que quando o trabalho, principalmente na igreja, o trabalho você está sobrecarregado, você tem muito trabalho, e você está achando pesado, pare e reanalise o que você está fazendo ou para quem você está fazendo. Porque se o trabalho está pesado, é porque não é para Deus. Se aquela decisão ou atitude a ser tomada estiver tão sobrecarregado, tão pesado, ou se você já tomou e ficou pesado, né? Às vezes a gente, por impulso, a gente toma algumas atitudes e depois a gente é cobrado sobre isso e fica pesado, reanalise. Porque não pode ser para Deus. E isso que é difícil, né? Quando a gente fala tomar o jugo de Jesus, é muito difícil em algumas partes, mas é muito fácil pelas outras, como Cristo ele vai nos orientar. Por isso que, em paralelo, nós vamos trazer algumas histórias só para a gente entender
de fato, a aplicação desse jugo suave e meu fardo é leve. É justamente, principalmente nas histórias dos discípulos, né, que podemos ver essa aplicação. Então, quando Cristo ele morre ali, quando Cristo morreu na cruz, nós percebemos, e a história vai deixar nos entender, que os discípulos ficam meio perdidos, né? Cristo morre, todo mundo some, um nega, o outro até que fica ali ainda, né, até a cruz ali, né? Mas você percebe que todos ficam meio que perdidos. O nosso mestre morreu. Nosso Senhor Todo-Poderoso morreu. E aí depois Cristo ele ressuscita e entrega o Espírito Santo, né? Naquele momento que ele ressuscita, aparece para os discípulos, ele entrega o Espírito Santo. Só que a gente já viu nas retratações e estudo que o pastor já fez aqui, que tem o Espírito Santo um pouquinho na nossa vida e muito eu. Depois tem metade do Espírito Santo e metade eu. E depois tem o transbordar do Espírito Santo, onde não existe eu. E naquele momento a gente percebe que o Espírito está ali, justamente, um pouquinho. Cristo entrega o Espírito, coloca o Espírito na vida de cada um ali, mas mesmo assim eles continuam meio perdidos. E o que é que eles fazem? Eles voltam para a região da Galileia. Eles estavam em Jerusalém, volta para a Galileia. Mas chegando lá, justamente aí tem aquela pesca maravilhosa, né? Mas ali é uma questão de, rapaz, o que é que eu vou fazer? Principalmente Pedro. O que é que nós vamos fazer? Vamos voltar a pescar, né? Vamos ser o que a gente era antes, né? Cristo ele chama a gente para ser pescador de homens, para a gente levar o evangelho. Ele morre, ressuscita e, rapaz, ainda estão ali ainda sem saber exatamente o que fazer. E aí Cristo aparece. Novamente Cristo aparece ali e começa um tratamento com eles novamente. E aí por isso que nós vamos entender justamente, peguem o meu jugo. Então quando Cristo ele chama Pedro, naquele momento, na pesca maravilhosa ali, quando eles estão na praia, e que ele pega Pedro e bota um pouquinho, né, separado, e tem aquele tratamento, Pedro, tu me amas? Fala 3 vezes, apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? E constrange Pedro em um momento tão grande que Pedro, né, fica até... É justamente isso. Pedro, você está achando que vai carregar esse peso é você? Você acha que esse trabalho é pesado, é porque é você que vai fazer esse trabalho? Você está achando porque você que vai ficar responsável pelos discípulos, você que vai dar o pontapé da igreja aí, através do meu nome, é por sua força? E Cristo ele começa a tratar nessa questão. Não é o seu trabalho, é o meu. Quem vai te dirigir, quem vai te orientar, quem vai colocar as palavras na tua boca, quem vai fazer você andar para todo lado sou eu, não você. Então, por isso que ele começa a tratar Pedro e os discípulos com essa parte aí. Tome meu jugo, tome minha direção novamente e voltem para o trabalho. Porque eles estavam meio perdidos realmente eles estavam meio perdidos naquele momento, né? Então, por isso que tem um outro versículo em Lucas 9, 23, que foi até um do nosso retiro, né, que a gente colocou. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Todos os dias precisamos repetidamente colocar ou aceitar o jugo de Jesus. É todos os dias. Quando a gente acorda, ó Senhor, perdoa todos os meus pecados. E me aceita, né? Pode colocar o trabalho. E aí sim eu vou seguir. Porque ali já fazia 3 anos, os discípulos estavam andando com Cristo 3 anos, do lado do próprio Senhor Jesus, do lado do próprio Deus que, em Gênesis, fez todo o universo, luz, tudo. E chega naquele momento, eles estão... E Cristo, todos os dias, precisava ensinar e compreender eles. Até o fato, quando o Espírito Santo transbordou, então aí eles já estavam calejados, né? Mas até o momento disso, eles precisavam ser tratados também.
Então, por isso que Cristo chama ele para, novamente, tome meu jugo, tome minha direção. E isso que é interessante. Porque naquele momento Pedro estava achando que a propagação do reino e a liderança perante a igreja iria ser impossível de se realizar. Imagine, o meu Senhor morreu lá, morreu agora. Imagine quem sou eu, Pedro. Imagine, Pedro, quem sou eu para levar isso, esse evangelho? Daqui a pouco eu vou morrer também. E todos também, né? Então ele estava achando que o fardo era muito pesado. Porém, ele não estava entendendo justamente isso, que o trabalho era todo de Jesus. E a história a gente vai entender justamente isso. Principalmente em Atos, depois das cartas de Paulo, vamos perceber que o trabalho é de Jesus. A direção, tudo que Pedro fazia e os outros discípulos era comandado por Jesus. E aí se tornou fácil, entre aspas, né? Porque eles entenderam que o fardo era de Jesus. Outro discípulo também que foi tratado foi Paulo, né? Um já estava andando com Cristo já há um tempão e foi tratado no meio do caminho. Depois, Pedro também vai ser tratado mais lá na frente. Ele achava que o evangelho era só para os judeus, né? E ele vai ser tratado, ó, coma tudo aí porque tudo é meu. É para os gentios também. Aí Paulo vem. Eu sempre acho que Paulo é o 12º apóstolo, né? Matias entrou ali de gaiato ali, mas Paulo ele vai fazer uma... Para não ficar, né? Eu ia falar de política agora, mas ficar quieto, né? Para não ficar o número 13. Aí Paulo cria essa questão aí. Mas o outro discípulo que vai ser tratado justamente é Paulo. Paulo ele perseguia os seguidores de Cristo. A história ele vai contar isso, principalmente em Atos, né? E ele era convencido na sua religiosidade que estava fazendo certo em nome de Deus. Ele mesmo perseguia, ele mesmo apontava e ele mesmo era o juiz. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com julgamento. Sabe por quê? O julgamento não é direito nosso. Isso é muito complicado, né? Hoje. Mas a gente não pode julgar? Claro que não, você não pode julgar. O Senhor vai explicar que a gente pode sim exortar, admoestar realmente os de dentro, né? Os de fora não compete a nós julgar, em si levar a mensagem. A nossa missão é levar e não julgar. Então, por isso que naquele momento ali, Paulo ele realmente julgava. Porém, na carta de Tiago, 4:11 fala assim, ó, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E Cristo aí também ele vai falar muitas outras coisas bem pesadas sobre isso. Então, devemos sim exortar e admoestar os de dentro? Sim. A gente vê lá o irmão, né? Mais ou menos caminhando, chama, resolve aí, né? Mas não julgar. E Paulo entende isso também, que ele julgava. E o engraçado, sabe o que é? Que no dia do juízo, no dia do julgamento, nós sabemos que só existe um juiz. E não sou eu nem você. Nós sabemos quem é o nosso juiz, né? O próprio Senhor Jesus, na sua segunda vinda, será o juiz. Porém, vai ter a fila de vaga de emprego para secretário, assim, ó, de monte. Sabe o quê? Vai estar todo mundo na fila, né, esperando lá para ser julgado.
A gente vai estar com o Espírito Santo, glória, a gente, epa, esse aí é meu, pode entrar, a gente tá. Mas vai estar um bocado de gente na fila, né, esperando a sua vez, e vai aparecer um certo senhor, que lá em Apocalipse é chamado de o acusador. O acusador vai chegar na fila, opa, rapaz, estava precisando aí de uma galera aí para indicar aí o que os outros ali estavam fazendo. Você sabe o que Fernando estava fazendo? Oxi, sei, rapaz. Aquele ali, misericórdia. Lá no Chile mesmo não era brincadeira. Opa, é mesmo, velho? Então vem aqui que você vai ser meu secretário agora. E sabemos que nessa parte a gente brinca assim, né? Mas temos muito hoje que nós estamos querendo fazer o papel de juiz, mas naquele momento vai ser secretário do acusador. E no final de tudo a porta vai fechar e você vai ficar lá junto tomando conta lá do negócio lá. Então isso é complicado. Então por isso, irmãos, tome cuidado quando for julgar o irmão, para você não virar o secretário do acusador lá no final. Então isso é complicadíssimo. Porém, quando voltamos para Paulo, como a gente estava falando, Paulo também foi tratado. Paulo ele estava sem Cristo no coração, então precisou cair do cavalo, precisou ficar cego, precisou ter um encontro direto com Cristo. E isso foi interessante. Paulo depois ele vai falar, eu virei apóstolo porque Cristo se revelou a mim. Ele teve um encontro direto com o Senhor Jesus, né? Jesus já não estava ali presente, mas ele teve um encontro, ele relata isso. Então, Cristo, ele traz Paulo, novamente não, né? Traz Paulo para a direção. Pegue meu jugo e agora aprenda de mim, porque agora depois você vai ensinar os outros sobre mim. Então, Pedro, ele já estava lá no caminho, né? E estava meio perdido. Paulo estava totalmente perdido. Toma meu jugo e volte. Então, justamente, ele tem essa decisão, né? E começa a seguir Jesus. Então, ele toma o jugo, depois começa a aprender. A gente percebe, hoje a gente lê muitas as cartas de Paulo e tem muitos ensinos através sobre isso, né? Então, eu falei sobre Pedro, que estava ali, precisava tomar uma decisão, o fardo estava muito complicado. E era Cristo que toma esse fardo por nós. Nós não precisamos, nossa principal forma é só apenas descansar no Senhor. E esse que é o complicado, para nós. Por que eu vou falar sobre isso? Eu queria dar um spoilerzinho, cuidado que eu vou chorar daqui a pouco, mas pode ficar tranquilo, né? Vou pedir licença à minha mãe aqui para poder chorar. Justamente porque eu queria falar de um fato que aconteceu recentemente na nossa família. Todo mundo sabe que eu perdi meu pai, né? Recentemente. Eu queria falar sobre uma experiência que eu tive sobre isso nesse finalzinho aí de alguns meses aí atrás. Quem participou aí, né, dessas orações, participou de perto, viu lá a batalha que a gente tivemos com meu pai. Mas eu queria compartilhar com vocês essa experiência nesse momento sobre os últimos diazinhos ali do meu pai ali naquele hospital. Então, meu pai teve um soluço, né? Esse foi a principal causa. Teve um soluço, teve que ser internado, virou uma pneumonia. Depois de 7 dias lá no hospital, precisou ir para a UTI, foi entubado. Lutou lá 18 dias no entubamento. Depois de 21 dias, 22, saiu da UTI. Isso foi uma glória, que a gente estava em um processo bem árduo lá com meu pai. Porém, meu pai, como ele tinha Parkinson, e depois da extubação, que ele foi extubado, a consciência voltou por causa dos remédios, né, que estava tendo, e ele estava usando sonda para alimentação. E quando ele voltou à consciência, ele arrancou a sonda. Poderia estar incomodando, ele arrancou. Só que tentaram recolocar a sonda, né? E aí não conseguiram colocar essa sonda. E aí fizemos um exame e aí descobriram uma hérnia enorme na boca do estômago.
por isso que não estava conseguindo mais passar a sonda. E com isso, não poderia nem líquido, não poderia ter passagem de líquido nem de sólido. Então, não podia beber água nem comer, né? Meu pai saiu da UTI, acho que foi em uma terça, não posso, acho que foi na terça, foi na segunda, acho que foi terça. Terça ele saiu da UTI. Na quarta a gente descobriu, né, a hérnia. E quinta-feira os médicos já tinham sugerido para a gente fazer uma gastrostomia, que era inserir o alimento e o líquido direto no estômago. Faziam uma inserçãozinha na barriga e faria esse procedimento. Então, na quinta, eu precisava autorizar, né, esse procedimento. A gente conversou com a família e tinha que precisar fazer esse procedimento. Senão, a gente ia ter que levar para um outro hospital para tentar passar computadorizado. Ia ser um protocolo retado. E a gente aí ia autorizar na quinta. E na quinta, minha mãe estava lá. Minha mãe foi terça, minha mãe foi na quarta de dia. E eu fui na quinta, justamente para assinar essa parte. Quando eu chego lá, ele começou, a oxigenação dele começou a baixar, né? A respiração estava muito fraca, novamente, depois que saiu da UTI, tá? A gente já estava na enfermaria, e aí ele precisou ser transferido para semi-UTI, justamente para poder dar uma equilibrada na oxigenação. E aí eu fiquei ali um tempinho ali pela manhã, foi logo de manhã, na quinta-feira, eu fiquei um pouquinho com ele, que não podia ter acompanhante, mas como eu já estava lá, o médico deixou, né, e tal. E aí, quando eu estou saindo da semi-UTI para a enfermaria, o médico, Dr. Lucas, né, que o corpo médico, muito gente boa lá, galera. Então, a gente, tanto de enfermeiro, tanto médico. Então, o Dr. Lucas me encontrou no corredor. Não é praxe de médico encontrar ninguém no corredor, né? Geralmente chama na sala. E aí ele, queria falar com você, era assim mesmo, assim, nos bastidores. E aí ele, rapaz, eu fui lá agora e seu pai está em um procedimento que pode voltar para a UTI. Então, a gente, tanto eu, tanto o outro doutor, o geral do hospital, vamos fazer uma proposta para vocês, para a família, né? Para vocês decidirem aí o que fazer. Porque ele pode voltar para a UTI e ele pode ser entubado novamente. E aí eu já tinha gastrostomia, voltou a oxigenação, a gente, né, muita informação, né, muita decisão. E aí ele colocou justamente duas alternativas para a gente. A gente assinava, autorizava ele voltar para a UTI, imagine, agora eles não iriam liberar sem uma assinatura para voltar para a UTI. Eu tinha que assinar para ele voltar para a UTI, porque uma segunda intubação na idade dele e no estado dele poderia vir a óbito. Aí vocês têm que assinar uma procuração sobre se precisar voltar para a UTI, para fazer, né, reanimação e tal. Porém, vocês também têm uma outra alternativa. A outra alternativa a gente não faz nenhum procedimento invasivos, né, como intubação, reanimação ou diálise, a gente não faz. Coloca vocês e ele dentro de uma enfermaria, em um quarto, e aí vocês aguardam eles reanimar, né, ele voltar, ou ele falecer do lado de vocês. Aí vocês escolhem. Se venha ele falecer em uma UTI sem ninguém, ou ele falecer do lado da família. E aí eu fiquei, rapaz... Aí eu falando com minha mãe, eu vou ligar logo para todo mundo. Aí liguei para minha irmã, né? Aí todo mundo veio, tal, não sei o quê. Eu, rapaz, eu vou ficar com essa decisão sozinha não, que essa decisão é muito complicada. E aí eu voltei de novo de tarde, na quinta. Fiquei mais 1h30 com ele lá, na visita, a gente conseguiu ficar, eu fiquei um pouquinho mais com ele. E aí eu fui para casa, conversei com minha irmã já tinha chegado já de viagem, conversei com meus outros irmãos, mas ninguém estava conseguindo compreender direito, de fato, essa decisão. Como tomar essa decisão? Volta para a UTI ou fica na enfermaria com a gente? Aí começa várias coisas. E aí, como é? E se ele precisar de ar, não vai dar o ar? A gente vê lá ele, né, precisando do oxigênio, não dá o oxigênio. Não dá. Eu, rapaz, a gente ficou naquele... E naquele dia, na quinta, eu fui para o anoitecendo da quinta-feira.
E minha cara de paisagem, né? Eu fiquei lá, né? Rapaz, eu vou aqui tentar buscar alguma força aqui para ver, né? Que a gente não conseguia, nossos irmãos, a gente não conseguia tomar uma decisão. Não conseguia. Porque a decisão era muito difícil. E aí eu fui para o anoitecendo, né? E aí eu fiquei ali, eu falei, pastor, depois eu converso com o senhor sobre o que está acontecendo realmente, porque na sexta tinha que autorizar ou um ou outro. E aí justamente a decisão era tão difícil que justamente a gente sempre estava orando, Senhor, recupera a saúde do meu pai. Porque a mente dele era boa, né? Não era mais o corpo, era a mente, né? Mas sempre a gente não sempre completa as informações, a oração, né? Mas seja tudo conforme a tua vontade. E na sexta, pela manhã, né, na madrugada da quinta para sexta, quem tomou a decisão foi o nosso Senhor Jesus. Que aí levou ele, né? Ele faleceu na sexta, por isso que eu falei, spoiler que eu vou chorar. E eu sou chorão mesmo, né? Então, por isso que quando a decisão ou a atitude ficar pesada, temos que descansar no Senhor. E não é fácil. Naquele momento a gente pensa várias coisas, mas o descansar é o mais difícil. E graças a Deus a gente tem outros irmãos para poder compartilhar isso. Porque senão a gente fica sozinho. E por isso que eu falo, por isso que eu finalizo essa mensagem justamente, não precisa ser somente em uma parte de falecimento. O descansar não precisa ser em uma enfermidade, mas o descansar tem que ser todos os dias. No simples tomar uma decisão com o filho, tomar uma decisão com um amigo, tomar uma decisão de pegar o jugo de Jesus, tomar a decisão de aprender sobre Jesus é todos os dias. Porque nas decisões mais difíceis, nós vamos entender que o descansar é necessário ser tomado naquele momento. Então, por isso que eu finalizo justamente com o finalzinho. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe.